A paz, meus irmãos. Aqui estamos para mais uma aula da IBD, da Igreja Presbiteriana de Boston. Vamos iniciar esta aula com o tema sobre a nossa fé, chamado a confiança que gera segurança. Vamos falar que para fortalecermos a nossa fé, nós precisamos confiar. Essa é a ferramenta que nós usamos, segundo a palavra de Deus, para que a nossa fé se fortaleça. Mas antes vamos orar, então, e pedir orientação do nosso Deus para essa aula. Amém? Pai querido, te agradecemos, Senhor Deus, por mais essa oportunidade de estarmos com mais uma aula da IBD, da nossa igreja, Senhor. E queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor possa, através desse vídeo, desta aula online, Senhor Deus, alcançar todos aqueles da nossa igreja e possa estar, Senhor Deus, firmando os nossos passos, a nossa fé, Senhor Deus, aprendendo com relação ao que vamos estudar hoje, que é a confiança, Senhor Deus. As bênçãos te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A falta de confiança em Deus é um problema muito comum do que se imagina. Às vezes, irmãos cristãos que já estão na fé há muito tempo, isso não quer dizer que possam ficar mais fracos na fé, dependendo da situação que estão vivendo, das situações que estão passando. Mas a palavra do Senhor, em Salmos 37:5 diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Precisamos confiar em Deus, porque dessa forma estaremos fortalecendo a nossa fé. A Bíblia exorta a perdoar, e é porque naturalmente teremos dificuldades em perdoar. A Bíblia exorta também a outras coisas com relação à nossa fé. Por exemplo, a Bíblia nos exorta a orarmos. E por que a Bíblia exorta o povo de Deus a fazer coisas que obviamente nós sabemos que devemos fazer? É exatamente porque Deus permitiu que estivesse essas exortações e Ele está nos exortando através da palavra, porque Ele sabe que nós enfraquecemos, que nós não permanecemos fortes e que precisamos ser exortados por Ele, pelo Santo Espírito, pela palavra. E é por isso que Ele coloca na sua palavra exortações para que nós cresçamos na fé e que nós estejamos firmes no conhecimento. E nós podemos ver vários exemplos na Bíblia de como isso acontece, e isso acontece desde o início, desde o Jardim do Éden. Nós vemos ali no Jardim do Éden a Eva sendo tentada por Satanás para comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E Deus tinha exortado eles que se eles comessem desse fruto do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. E Satanás vem e fala que não é bem assim, não é? Que ele falou isso, que Deus falou isso para eles porque eles seriam como ele, conhecedor do conhecimento do bem e do mal, e que eles não morreriam. Então ela come, e então o pecado entra no mundo. E quando Deus se aproxima novamente pelo jardim, eles estavam escondidos e reconheceram que estavam nus. E automaticamente a presença de Deus já mostrou ali, e a atitude deles mostra que eles já pecaram, tinham pecado. E a desobediência deles
para aquilo que Deus pediu que eles não fizessem, foi nada mais nada menos do que a falta de confiança no que Deus tinha dito. Eles não confiaram. Confiaram na voz de Satanás, falando para eles que não era bem aquilo que Deus tinha dito que ia acontecer. Com isso o pecado entrou no mundo, mas de uma forma linda, maravilhosa, Deus, antes de expulsá-los do paraíso, ele matou um animal e com o couro fez roupas para cobrir a nudez deles, para que eles fossem vestidos para fora do paraíso. Eu penso que essa atitude, foi uma atitude de misericórdia de Deus, de amor por Deus, mesmo podendo ter expulsado eles aquele exato minuto, quando encontrou eles daquela forma. E nós podemos ver também em Êxodo, no capítulo 16, versículos de 1 a 4, o povo de Israel, quando sai da escravidão do Egito, né, eles já indo em direção à Terra Prometida, e depois de tantos milagres e tantas coisas que eles viram, não é? Nós vamos ler o texto agora, ver o que foi que aconteceu. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Então nós vemos que o povo ali no deserto murmurava. Eles podiam muito bem ter dito a Moisés: Moisés, estamos com fome, a comida está acabando, vamos orar a Deus, vamos pedir a Ele que nos ajude, que nos a encontrar alimento, ou que possamos de alguma forma sair dessa situação. Convoque o povo para orarmos, ou pedimos que você fale ao Senhor para que Ele nos ajude nessa situação. Não. Eles murmuraram e disseram que seria muito melhor terem ficado, e começaram a murmurar, né? Falarem coisas contra Deus, depois de tudo que eles viram, os milagres de Deus, a abertura do mar vermelho, aquela coluna de fogo durante a noite, e também a nuvem, não é? E eles murmuraram. Então nós vemos aqui que a confiança no Senhor pelo povo estava realmente muito fraca, apesar de tudo que eles viram diante dos olhos deles, né? A falta de confiança em Deus é algo tão comum que pode ser percebida na vida de cada um de nós. Todos nós podemos, em algum momento ou outro, por alguma circunstância que estamos passando na nossa vida, a confiança em Deus diminuir. Nós permitimos que as coisas que acontecem façam com que a nossa
confiança em Deus se enfraqueça. Por isso que a palavra de Deus exorta que estejamos confiando em Deus, e há vários textos na palavra de Deus que fala sobre isso. Tendo considerado biblicamente que a falta de fé é algo mais comum de acontecer do que imaginamos, devemos atentar para os princípios da palavra de Deus que nos ajudam a crescer em confiança diante dele em todos os aspectos de nossa vida, tais como salvação, sofrimentos e santificação. O autor da revista aqui na lição coloca que nós devemos ter confiança e nos apegarmos no que a palavra de Deus diz com relação à salvação. A morte de Jesus na cruz, pelos nossos pecados, trazendo salvação para nós, é um motivo mais do que de sobra de confiarmos em Deus, estarmos confiando em Deus. Amém? Pelos sofrimentos que nós passamos, às vezes, em vez de murmurarmos como o povo fez, deveríamos estar em oração e pedindo a Deus força para que junto com Ele passemos nesse sofrimento e saiamos do outro lado vitoriosos, confiantes mais ainda em Deus, porque Ele esteve conosco. E também no processo de santificação, que nós sabemos que precisamos passar para que possamos estarmos cada vez mais puros perante Deus, alcançarmos de Deus mais bênçãos para nossas vidas. Então é importante introduzir esse assunto demonstrando que nossa real fraqueza e necessidade de crescermos na fé precisa de uma postura de humildade e de reconhecimento da fraqueza diante de Deus. Reconhecermos que estamos fracos e buscarmos a Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, a Bíblia fala a respeito desse momento que nós precisamos em relação à fé que temos. E por isso que a palavra exorta em diversos livros, principalmente no Novo Testamento, a respeito da nossa confiança em Deus. Assim, diz a palavra de Deus, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? O ponto 1 da lição fala sobre a confiança na redenção divina. Então, a segurança da salvação significa confiança na aplicação da obra redentora de Cristo à nossa vida. Em outras palavras, é ter segurança de que somos filhos de Deus, através da morte de Cristo na cruz. Quando nós cremos que Ele morreu pelo meu pecado, pelo nosso pecado, para que possamos alcançar a vida eterna, nós temos plena confiança que vamos alcançar a vida eterna, porque cremos que Jesus realmente morreu pelos nossos pecados. Então a palavra de Deus diz isso, e nós cremos nisso. Né? E Ele veio e morreu por mim, por você, por todos os pecados do mundo. Por todos os pecados do mundo. Amém? Então, aqueles que creem nisso passam a ser de criaturas a filhos de Deus. E como filhos de Deus, somos alvos dessa redenção, desse amor redentivo de Deus através da morte de Cristo na cruz. Romanos 5:5 fala para nós: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Quando nós aceitamos a Jesus no nosso coração, o Espírito Santo vem fazer morada em nosso coração. E assim, ele entra em nós e nos ajuda a nos fortalecer na fé, trazendo confiança, lembrando da sua palavra e nos exortando para que tenhamos confiança em Deus, não importando as circunstâncias. Romanos 5,8, Paulo aponta para a evidência externa e objetiva do amor de Deus, revelando-a na cruz. Então aqui nós vemos esses dois textos. No verso 8, então ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então, quando ainda éramos pecadores, ele morreu na cruz. Ele não pediu para mudar a nossa vida antes que ele morresse na cruz. Ele morreu na cruz quando ainda éramos pecadores. E dessa forma, podemos alcançar a salvação em Cristo Jesus. Então, o verso 5, Paulo nos diz que Deus derramou o seu amor em nosso coração. E notamos aqui um contraste que no verso 8, Paulo aponta para a evidência externa e objetiva do amor de Deus, revelando na cruz. No verso 5, ele aponta para a certeza do amor de Deus em nosso coração, operada pelo Espírito Santo. Então nós vemos que o Espírito Santo também trabalha para que nós tenhamos confiança nessa redenção divina de Deus para as nossas vidas, através da morte de Jesus na cruz. 1 João 5,13, nós vamos ver vários textos, e aqui em 1 João 5,13, estas coisas escrevi a vocês, que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então nós temos que ter confiança no que a palavra de Deus nos diz. Nós temos que nos apropriarmos do que a palavra de Deus está nos dizendo. O que está escrito é para que nós sabemos que temos a vida eterna quando confiamos no amor de Cristo por nós. Alcançamos misericórdia de Deus. Ao contrário, se nós não confiamos na morte de Cristo na cruz pelos nossos pecados, nós o fazemos mentiroso e não somos considerados filhos de Deus e por isso não podemos ter a vida eterna. Então a certeza da salvação e do amor de Deus deve ser algo contínuo. É uma coisa que é diariamente. Nós temos que estar nos conscientizando disso e lembrando disso diariamente para que quando vier uma tentação ou quando vier uma situação difícil em nossa vida, nós estejamos fortes e o Espírito Santo está conosco nos lembrando disso, nos ajudando, nos fortalecendo. Amém? Então por isso a palavra de Deus tem tantas exortações com relação à segurança da salvação. Temos que ter certeza que somos salvos sim. Se você não tem certeza que você é salvo da salvação, que você vai ser salvo, é porque você ainda não aceitou Jesus Cristo no seu coração como deveria. Porque aquele que tem Jesus no coração tem certeza da salvação. E então, a partir do momento em que nós o aceitamos, nós começamos um processo de crescimento na fé. Nós sabemos, quando nós morrermos, nós sabemos para onde nós vamos. Quando, tendo essa confiança na obra redentora de Cristo, nós vamos alcançar a vida eterna. Amém? Então a lei da retribuição, aqui nós vemos também que talvez a gente possa passar por um momento de fraqueza, de vez em quando,
por causa de que quando Deus nos criou, Ele criou a sua imagem e a sua semelhança. E nós então, quando Adão e Eva foram criados, né, e nós como filhos deles, na carne, nós então também temos essa mesma atitude, que ele nos ensinou que nós deveríamos obedecê-lo, e que se nós não obedecêssemos a ele, infringíssemos a essa ordem dele, que era de não comer o fruto, no caso da Eva, e passar a ter o conhecimento do bem e do mal, então nós estaríamos passando por uma situação difícil, ou seja, foram expulsos do paraíso e então morreríamos. Né? Então, desde aquela época, então, nós temos isso em mente, que se nós fizermos alguma coisa errada, vamos sofrer uma consequência, vai ter uma consequência isso. Né? Então, a gente entende que quando nós erramos, mesmo sendo filhos de Deus, tendo aceitado a Jesus, a gente percebe que ainda um pouco desse sentimento pode passar em nossa mente. Que nós agora merecemos o castigo de Deus, que porque pecamos, nós não somos dignos de sermos filhos de Deus, não somos dignos de ter a salvação. Pode passar pela nossa mente. Mas isso não é verdade, porque em Cristo Jesus nós temos sim a salvação. Podemos alcançar a vitória, podemos alcançar a salvação, porque Ele morreu por todos os nossos pecados. Os pecados do passado, os pecados de hoje e os pecados futuros de toda a humanidade. Mas somente alcança misericórdia de Deus aqueles que reconhecem e creem na morte de Cristo na cruz pelos nossos pecados. Em Isaías 53, 10 a 12, lá no Velho Testamento, Isaías falando a respeito de Jesus, diz o texto assim: Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o futuro do trabalho de sua alma e ficará o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Verso 12, por isso eu lhes darei a sua parte com os grandes e com os poderosos, ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então aqui nós vemos no Velho Testamento a respeito do que Jesus ia passar. Não é? Colossenses 2, 13 a 15, também já no Novo Testamento, né? Temos um outro texto que fala a respeito disso da seguinte forma: E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, e lhes deu vida juntamente com Cristo, Ele lhes deu vida com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs,
ao desprezo triunfando sobre eles na cruz. Amém? Então, outra raiz do problema é que muitas vezes não amadurecemos as verdades acerca da graça de Deus, né? Há crentes fiéis e sinceros que passam por momentos de insegurança quanto à sua salvação, por ainda verem Deus como um Senhor implacável. Ele é por nós, mas toda a nossa desobediência foi castigada na cruz para que para nós a salvação seja de graça. Portanto, Deus é justo, mas Ele age conosco com graça por causa da cruz. Então tenhamos confiança que a morte de Cristo na cruz nos traz sim salvação e nos dá a vida eterna. Amém, irmãos? Precisamos ter essa confiança para que a nossa fé permaneça firme. O segundo ponto da lição fala sobre a confiança na providência de Deus. Amém? Então, a outra área da vida cristã em que somos muitas vezes instabilizados pela nossa falta de confiança é a providência de Deus. Então, a providência de Deus são seus atos de cuidado por nós em nossas necessidades do dia a dia. Então, é a intervenção divina na história em favor de seu povo. Então, a falta de confiança na providência de Deus é muito comum também, mas mais até do que a falta de certeza do seu amor redentivo, a redenção, a nossa redenção através da cruz. Então é comum muitos crentes terem certeza da vida eterna, mas não conseguirem confiar que Deus proverá o alimento para o dia seguinte, por exemplo. Então Deus prometeu cuidar do seu povo, e lá em Hebreus 13:5 nós vemos isso. Amém? Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Deus cuida de nós, irmãos. Ele sabe do que precisamos. Se estamos confiantes em Deus, para que a nossa fé seja cada vez mais fortalecida, não só confiantes na nossa salvação, mas também na providência de Deus em prover todas as nossas necessidades. Amém? Isaías 1:19 fala também um pouco a respeito disso. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Então aqui nós vemos que Deus não promete a prosperidade, a abastância, tudo em exagero, né? Riqueza. Ele não promete para nós isso. Ele promete que vai nos dar alimento e vestuário. Mas nós vemos um texto aqui que Deus pode dar mais do que isso para nós. Mas o vestuário que precisamos e o alimento, isso Deus não vai deixar faltar aos seus filhos. Isso é uma promessa dele. Fora isso, nós podemos dizer que é além da promessa. E ele pode sim, se ele quiser, dar a nós mais. Ele sabe que se ele der mais para alguns, talvez essas pessoas possam se perder por causa disso. Por causa do luxo, por causa de ter todas as coisas. Então ele não dá.
mas para alguns ele dá, porque sabe que isso será bênção, não só para a sua família, mas também por aqueles irmãos que vão precisar também ele vai poder suprir a necessidade dos irmãos, né, no amor, a pregação do Evangelho através das missões, das contribuições que temos também através da igreja, né, as necessidades através da igreja. Então Deus pode até permitir que sejamos prósperos, que tenhamos muitas coisas assim nesse sentido. Apocalipse 21, 4 diz o seguinte: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passarão. Então, a plena prosperidade vai acontecer lá nos céus, e não aqui. Né? 1 Timóteo 6, 8, também tem um texto que diz: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então é isso que Deus promete, né? Sustento e o que vestir. Amém? O que passar disso é além da promessa. Né? O ponto 3 da lição fala também sobre a confiança na soberania de Deus. Né? Então, por último, devemos salientar a necessidade de confiarmos na soberania de Deus. Ao passarmos por tribulações, somos tentados a fraquejar em nossa fé. Muitas vezes até caímos no pecado e no estado de ansiedade por causa das lutas e tribulações que passamos em nossa vida. Não há outra solução neste caso a não ser aprendermos a descansar na soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Nós precisamos confiar nisso. A palavra de Deus nos exorta a que nos apeguemos a isso, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Você precisa entender que tudo está sob o controle de Deus, pois Ele já planejou todas as coisas e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Jó 42, 2 fala sobre isso. Né? Lá em Jó: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Em Romanos 8, 28 também temos um texto que fala sobre isso. Não é? Bem sei, para que nós possamos confiar na soberania de Deus. E aqui o texto diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Né? Daqueles que amam a Deus. Então Deus tem compromisso com aqueles que amam a Ele. Não é todas as pessoas, somente os que amam a Ele. Amém, irmãos? Então, quando Paulo afirma que é para o nosso bem, não é para o nosso bem-estar, né? Mas sim para o bem do nosso caráter. Pois, ainda que Deus se preocupe com o nosso bem-estar, às vezes isso terá de esperar. Nosso caráter, sim, é prioridade de Deus. Então, a soberania de Deus em nossa vida, para o povo de Deus, para aqueles que amam a Deus, é certa, é promessa de Deus. Ele é soberano. Nós precisamos ter essa confiança, essa certeza, para que a nossa fé seja firme. Amém, irmãos? Concluindo, então, a nossa lição, em 2 Pedro 3,18, diz que, pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Então aprendemos nessa lição o quê? Que o crente às vezes fraqueja em sua fé na certeza da salvação e também quanto ao cuidado providencial de Deus.
Aprendemos que a solução é entender melhor a graça do Senhor, crescendo na graça e no conhecimento de Deus, e focarmos na cruz de Cristo, ou seja, todas as vezes que o nosso coração nos acusar, devemos nos lembrar que já fomos castigados em Cristo, que os nossos pecados já foram pagos ali na cruz. Qual a aplicação que nós podemos tirar desta lição? Ore a Deus para que Ele o ajude a compreender com mais profundidade a sua graça. Quando vierem pensamentos de acusação de que Deus não o ama porque você cometeu algum pecado, esforce-se para se lembrar da cruz, pois ela é a solução de Deus para nosso problema judicial perante Ele. Efésios 5, 1 e 2. Esse texto fala que, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Avalie a si mesmo. Verifique qual é seu nível de tolerância com os pecados dos outros. Muito importante o que o autor coloca aqui. Muito interessante também. Avalie a si mesmo. Verifique qual é seu nível de tolerância com os outros, com os pecados dos outros. Pois nossa tolerância ou intolerância com os outros reflete como somos conosco mesmos, o que por sua vez é um reflexo de como enxergamos a graça de Deus. Amém, irmãos? Ficamos por aqui então. Agradeço a oportunidade de mais uma vez estudarmos a palavra de Deus e que o que aqui vimos possa trazer mais confiança, pois é a própria palavra de Deus exortando-nos a que confiemos na salvação, confiemos na providência de Deus e confiemos na soberania de Deus, para que fiquemos firmes na fé, fortalecidos na fé cada vez mais. Amém, irmãos? Fiquem com Deus, a paz de Jesus e até a próxima vez. Deus abençoe.